A gente continua nessa seara internacional. O presidente Lula falou por telefone com o Papa Francisco. Ele chamou o líder da Igreja Católica para visitar o Brasil e lamentou a escalada da guerra na Ucrânia. O correspondente Américo Martins tem os detalhes. Vamos ver. O presidente Lula conversou por telefone nesta quarta-feira com o Papa Francisco. Os dois conversaram sobre a proteção do meio ambiente, especialmente da floresta amazônica, e discutiram a guerra na Ucrânia. Lula deve se encontrar com o Papa no Vaticano em junho ou julho, segundo um comunicado do governo. Lula aproveitou a conversa para convidar Francisco a visitar o Brasil e também agradeceu o Papa pelos esforços pela paz, mas lamentou que a guerra na Ucrânia tenha se agravado. Nesta quarta-feira, o território russo foi palco de bombardeios pelo segundo dia seguido. Uma mudança no foco da guerra, enquanto a Ucrânia prepara um esperado contra-ataque. Na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira, uma área residencial foi atingida. As autoridades também afirmam que 2 refinarias de petróleo foram atacadas e que uma delas pegou fogo. Na terça-feira, a capital, Moscou, já tinha sido atingida por drones. O Kremlin culpou a Ucrânia pelos ataques. Kiev, por sua vez, nega qualquer envolvimento e diz que são russos descontentes com a guerra e com o presidente Putin que estão atacando o próprio território. Diante da escalada do conflito, a Ucrânia recebeu um alerta dos Estados Unidos, um dos seus maiores aliados. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional disse que os Estados Unidos vão continuar ajudando a Ucrânia a defender o próprio território, mas que a Casa Branca já deixou claro em conversas privadas e também publicamente que é contra ataques em solo russo. O temor é que o conflito saia completamente de controle. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. De volta para a análise. Pondé, será que o Lula encontra no Papa Francisco um aliado na maneira como ele enxerga a solução para a Ucrânia? Te digo isso porque o Papa Francisco, em entrevistas recentes, ele disse, olha, tem uma entrevista aqui de março deste ano, a guerra na Ucrânia é impulsionada pelos interesses de vários impérios e não apenas do Império Russo. Acho que tem também uma outra declaração dele em que ele diz, né, que parece que não havia um interesse pela paz. O Zelensky se encontrou recentemente com ele, estava buscando aqui, foi agora 13 de maio, mas o Papa vem colocando esse posicionamento, que ele está orando pela paz, etc., mas parece mais próximo da posição do Lula, de não culpar diretamente a Rússia. Como você enxerga? A Igreja Católica é uma instituição que tem, fazendo um número redondo, uns 2.000 anos, né? Ela foi herdeira do espólio do Império Romano. Sei que eu fui muito para trás, mas a gente... na época que a gente vive, às vezes a gente perde uma noção de longa duração, como se fala em história, e acho que tudo começou terça-feira passada. Eu dizendo isso pelo seguinte, acho que independente de ser próxima da posição do Lula, a Igreja Católica sempre tem uma posição em que ela busca não deixar ninguém de fora da bênção, né? De deixar de fora ou demonizar abertamente aquele grupo. É uma instituição profundamente especializada em política e uma instituição que é especializada, inclusive, numa certa geopolítica, né? Historicamente falando. Então, acho que isso pode aproximar, se olhando de fora, a ideia de que, assim como o Lula, como eu dizia antes, eu acho que a posição do Lula não é inconsistente nesse sentido, né? Acho que faz sentido, essa ideia da negociação, tudo está na mesa, mas por uma trajetória outra, né? A própria história da Igreja Católica, que apanhou muito e bateu muito em muita gente,
E há de se convir que a Igreja Católica, o catolicismo ainda é importante na América Latina, apesar de que tem perdido muito espaço, mas ainda é importante na América Latina. Então, acho que eles se encontram, sim, né? Nesse olhar de que não se trata de se aliar completamente à comunidade europeia e aos americanos contra os russos. E daí excluir o russo de uma certa cidadania na discussão do que está acontecendo, ou seja, excluir o olhar russo, que do ponto de vista da Rússia, para a Rússia faz todo sentido. O que o Putin está fazendo e o que a Rússia está fazendo. E agora, sim, a Rússia, ela é uma das grandes mestras em narrativas, né? A história para os russos é narrativa desde a época do Czar. Usar a palavra da moda. Ali, o Trotsky era um especialista em narrativas para desarticular o governo dos outros países e o próprio regime do Czar já era especialista. Os russos, a KGB era muito melhor que a CIA. É que a gente viu muito filme americano.